Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esses momentos na Tua presença. Muito obrigada porque as Tuas mãos poderosas estão sobre nós, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra, o Senhor nos ensina a andar nos Teus caminhos. Nós Te louvamos, Senhor, porque os Teus feitos são maravilhosos para com as nossas vidas, meu Pai. Mesmo nós não estando vendo, mesmo nós não os reconhecendo, o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Pode assentar, irmãos. Hoje o nosso salmo é o Salmo 91. Até quem não é crente já leu o Salmo 91. E tem muita gente que não leu, mas usa ele como se ele tivesse força em si mesmo. E nós sabemos que nada. A palavra de Deus só tem força porque a força vem do próprio Deus. Não adianta a gente abrir e deixar ele lá, amarelando página em cima de um estante, que ali não está a força. A força está quando a gente abre, quando a gente lê e quando a gente vive aquela palavra. Pois é um salmo dos mais conhecidos da Bíblia, usado como salmo de proteção. E normalmente ele é invocado em tempos difíceis. A gente está num lugar onde que a gente acha que não tem jeito, Salmo 91. E a gente começa a recitar e fala, e fala, e fala. Por muitas vezes a gente não sabe nem o que está falando. E usamos de maneira errada. E hoje nós vamos aprender a usar ele como é para ser usado. A Bíblia hebraica não cita autor para esse salmo. Porém, a tradição judaica atribui essa autoria a Moisés. Mas é só atribuído, que não tem certeza de nada. E diz também que ele foi compilado por Davi nos seus livros. Porque naqueles tempos antigos não existia uma Bíblia. Existia um material que ele chamava de pergaminho, que era pele de ovelha, de carneiro, de bode ou de cabra, que eles trabalhavam nelas e deixavam elas prontas. E ali as pessoas iam escrevendo o que eles queriam. E assim nasceu os primeiros livros da Bíblia. Então o que a tradição fala? Que Moisés escreveu e ficou lá. Na época de Davi ele pegou e compilou e pôs nos livros que ele estava escrevendo. Mas isso não é certeza em nada. É melhor a gente pensar que ele não tem autor, que ele veio direto dos céus para as nossas mãos, para a gente usar em momentos difíceis. Tem uma tradução bíblica chamada Septuaginta, que atribui também esse salmo a Davi. O que é a Septuaginta? É uma versão bíblica, é um escrito bíblico que eles falam que foi escrito por 72 sábios. Septo é de 70. Por isso que ela chama Septuaginta. Essa foi a Bíblia, foi dessa Bíblia que saiu a tradução para diversas Bíblias nossas. Existe também um estudo chamado Midrash. O que é o Midrash? É um estudo aprofundado da Bíblia. Sabe aqueles estudos que Paulo fazia? Paulo fazia uns estudos tão profundo, que o próprio Pedro lia e falava assim: gente, os estudos de Paulo é muito complicado. Você imagina para nós, se Pedro, que estava lá junto com Jesus, achava os ensinos de Paulo muito complicado, é como a gente pegar um estudo nosso e depois pegar de um catedrático. Os nossos estudos, assim, a gente vai pela misericórdia de Deus. Agora, aquela pessoa que estudou hebraico, aramaico, tudo, eles fazem um estudo tão profundo que a gente fica 2 horas ouvindo assim, ó, de boca aberta. Fala, gente, eu li tantas vezes e não vi nada disso. Então, isso era o Midrash, aquele estudo aprofundado, o estudo de Paulo. Aí, esse estudo também diz que esse salmo veio de Moisés. E tem um estudo mais simples. O mais simples chama-se... Deixa eu ver aqui, eu não sei. Chama-se Pesach. É o estudo que a gente faz.
É o estudo que a gente pega a Bíblia, lê, e a gente vai no que ela está nos dizendo. É um estudo simples, mas com clareza e direto. A gente vai no óbvio da Escritura. Mas a gente não sabe hebraica, aramaica, a gente não se aprofunda. É o estudo como Pedro fazia, como João fazia. Porém, tem alguma diferença no estudo de Paulo e no estudo de Pedro e João? Não. Todas as vezes que eles iam pregar, milhões de pessoas se convertiam. Porque o importante do estudo não é se ele é aprofundado ou se ele é mais simples. O importante do estudo é que o Espírito Santo de Deus esteja cooperando com a gente. Deus chamou Paulo e Deus chamou Pedro. Deus queria usar Paulo do jeito dele, com todo o conhecimento que ele tinha, e Deus queria usar Pedro simples como ele era. Tem gente para ouvir a palavra com pregações igual de Paulo, e tem gente para ouvir a palavra com pregações igual de Pedro. Então, tudo que nós fizermos, Deus vai aproveitar o que a gente fez no reino dele e vai levar a gente para lugares onde que a gente vai pregar com tudo que aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, ficamos com o básico. Esse salmo não tem autor. Para nós, esse salmo não tem autor. Ele é direto do Espírito Santo. E o Salmo 91 nos ensina que Deus é poderoso e que Ele nos protege e que nós devemos confiar nessa proteção. Que a gente sabe que Deus é poderoso. Nós sabemos que Deus nos protege. Mas às vezes nós estamos tão sofridos que a gente acha que protege todo mundo menos nós. Nós achamos que todo mundo vai ser abençoado, menos nós. E até eu estava preparando esse salmo, eu estava terminando ele ontem, dando uma revisão, e ouvi o pastor Luciano Subirá. E ele estava dizendo uma coisa, ele estava dizendo que o grande problema das pessoas que foram chamadas por Deus é porque nós somos chamados e leva-se um tempo para realizar aquele chamado de Deus. E se a gente ouve alguém falando assim, olha, você foi escolhida, Esther, por Deus, a gente acha que amanhã vai acontecer. Ele falou, não é assim. Abraão foi chamado, teve uma promessa e levou os 20 anos. Davi foi chamado e ele foi ser rei? Não. Ele voltou para cuidar das ovelhas. E anos depois que ele virou rei, José sonhou na sua adolescência. Quando que ele virou governador? Anos depois. Cada coisa que eles passaram, aquilo ali ia para o coração deles. E eles podiam dizer, Deus, eu não fui chamado. Só que o que ele deixou bem claro que chamamento pode ser curto, mas a preparação é longa. E por muitas vezes, se Deus nos chamar e já nos colocar no lugar que Ele quer, nós caímos. Então, por isso que Deus avisa. Você foi chamado. E aí começa a preparação. E a preparação é pesada, é dura. Porque Deus não chama alguém e coloca no lugar de destaque sem Ele estar preparado. Então, Deus começa a arrancar. Deus começa a tirar, Deus começa a provar, coloca em situações difíceis e vai colocando. E Deus permite que venha algum tipo de diagnóstico ruim. E Deus permite que venha algum problema na família. E vai permitindo para ver como vai aquela pessoa. Aí depois de anos, quando aquela pessoa está pronta, ele fala, agora vem. Agora você conseguiu passar por tudo. Assume o seu chamado. E é essa confiança que o Salmo nos ensina aqui. Qual é o erro nosso? A gente acha que chegou o problema, a gente pegou o Salmo, abriu, pôs ele lá, leu 2 vezes. Está quase sendo uma macumba. Porque é as pessoas que vão lá e pedem um trabalho e a coisa é resolvida.
Com Deus não é assim. Deus vai trabalhando devagar. Deus vai assim, arrancando tudo que não serve na pessoa, para depois colocar ela no lugar de destaque. O que nós temos que saber é que o poder de Deus nos livra de todo o mal. Jesus veio ao mundo para nos livrar de todo o mal. E o pior mal que pode nos atacar está dentro de nós mesmos. É o nosso orgulho. Porque quando a gente aceita Jesus, o que ele fala? Tirei de você todas as suas vontades. E agora você vai seguir a minha vontade. Só que a nossa vontade volta a todo momento. O nosso querer explode dentro de nós assim, É só a situação apertar um pouquinho. Ou então é só a gente ficar melhor de situação um pouquinho. Aí a gente se enche de vontade. Aí Jesus aperta a gente de novo e fala, não. Eu tirei de vocês todas a sua vontade. Na sua vida agora é a minha vontade. E a minha vontade está aqui, E a gente lê aquela vontade e fala, Deus, mas a tua vontade é tão diferente da minha vontade. Aí Deus fala, mas é a minha que prevalece. É o que eu estou te pedindo que vai prevalecer. Então esse salmo nos promete segurança, nos promete bênção, mas somente para o justo. Quem é o justo? Somente para aquele que é justificado por Jesus Cristo. Justo não é uma pessoa boa, porque bom é só Deus. Justo não é quem sai fazendo todos os atos de justiça porque ninguém consegue. Justo é aquele que dobrou o seu joelho e disse, Jesus, tu és meu único e suficiente Salvador. Jesus fala, então você é meu. Tudo que você fizer, estou eu aqui para te justificar. Isso é justificação. Contexto histórico do Salmo. Não tem. Porque quando um Salmo não tem um autor, é muito difícil chegar a um contexto histórico. Títulos. Sobre a sombra do Altíssimo. Ou a segurança daquele que se acolhe em Deus. Ou Deus é o nosso protetor. Este salmo, como eu disse, ele foi escrito para os justos, os adoradores que frequentavam o templo. A diferença, existia muitas pessoas que iam ao templo. A multidão ia ao templo, mas ele foi escrito para os adoradores. O salmo é dividido em duas partes. Na primeira parte, os justos recebem promessa de ficar em segurança no meio de 4 ameaças. Laço do passarinheiro, ou seja, de ser enganado, sofrer golpes. Segunda segurança, dos venenos mortais. Tentativa de assassinato. Tentativa de morte por diversos meios. Dos males que acontecem à noite. Todo tipo de maldade que homens e mulheres se escondem atrás da escuridão da noite para praticar. E das flechas que voam de dia. O que é uma flecha que voa de dia? Pestes, pragas, doenças contagiosas. Segunda parte, os justos recebem a certeza que triunfarão sobre 4 ameaças, 4 feras ameaçadoras. O leãozinho, a cobra, o leão e a serpente. Os irmãos já pensaram, por que o leão e o leãozinho? Porque a cobra e a serpente, o leãozinho é fraco, a cobra é fraca. Agora quando se fala um leão, é mais forte. Quando se fala serpente, é um bicho também mais forte. Por que o salmista destacou desse jeito? Ele destacou porque o inimigo, ele vai conhecendo. Quando a gente aceita Jesus, o inimigo começa a olhar para a gente com outro olho. Ele já começa a olhar como uma ameaça.
Mas ele não sabe o tamanho da ameaça, porque o nosso coração e a nossa mente é só Deus que sabe. O inimigo só sabe o que a gente fala e o que a gente age. Aí ele começa a olhar para nós. E aí ele não entende direito. Aí ele manda primeiro o leãozinho. O leãozinho é mais fraco. São as tentações mais fracas. Ele tenta derrubar a gente com aquelas coisas mais fracas. E aí a gente resiste. E aí a gente não cai. Aí ele fala, epa, não adianta o leãozinho. Vou mandar uma cobra. Aí vem a cobra, que é uma ameaça mais forte um pouco. Não adianta, a gente não cai. Fala, não. Esse aí eu tenho que mandar é o próprio leão. Aí vem o leão. Muita gente já cai com o leão. O leão não dá conta, vem a serpente. E aí a gente cai. Porque o inimigo, ele passa o tempo todinho observando o servo de Deus. Ele quer saber com quem que ele está lutando. Que não se esqueça que o inimigo não é inimigo de Deus. Deus já derrotou ele é nosso inimigo. Ele quer derrotar nós, porque se ele derrotar nós, ele ganha de Deus. Com Deus, ele não tem a menor chance, mas ele tem chance com a gente, se a gente deixar. Ele tem duas chances, se a gente deixar e se Deus permitir. Se a gente não permitir, Deus não vai deixar. Então a gente tem que resistir para não cair. E como que a gente vence essas forças malignas que vêm contra nós? Com a força do Espírito Santo de Deus. É ela que nos mantém de pé. Salmo nos promete que Deus nos garante abrigo, livramento e proteção. Tem diferença de abrigo, livramento e proteção? Que às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Tem. Abrigo é um lugar que você está lá. Você vai e se esconde. Mas isso não quer dizer que ali você vai ter o livramento total. Para ter o livramento, aquele abrigo tem que ser revestido. E para ter proteção, tem que ter um guarda forte na porta, não deixando ninguém passar. Então, olha o que Deus nos promete. Ele vai nos pôr num abrigo seguro. Ele vai proteger aquele abrigo. E ele ainda vai pôr um guarda forte, armado ali na porta, para nenhum mal te atacar. Agora, nós vamos estudar o Salmo versículo por versículo. Versículo 1. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Algumas traduções dizem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Primeiro lugar, o que é habitar? Habitar é ocupar como residência, é morar. Não é passar uns dias, não é passar uma temporada, não é estar ali como visitante, não é um hotel que você fica de vez em quando. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Entrou, fez dali sua casa, tem certeza que dali não vai sair, nem com a morte, porque dali deixa esse corpo na terra e continua no esconderijo do Altíssimo. E habitar aonde? Em um lugar escondido, onde Deus criou para nós. Mas onde é esse lugar que Deus criou para nós? Esse lugar é nos braços do nosso Pai, debaixo das suas asas, onde ninguém pode nos tocar. O coração do justo é a morada do Altíssimo. Nós abrimos nosso coração, Deus vem morar e Ele fala: é morada minha, eu protejo, eu guardo, ninguém toca. Nesse verso, há duas figuras bem marcantes: esconderijo do Altíssimo e sombra do Onipotente. Tudo refere à proteção com uma condicional, para quem tem comunhão com Deus. Não é chegar e dizer: não, Deus, eu quero a sua proteção. Ele fala: tá, o que você tem para me dar?
O que você vai me apresentar? Você não vai chegar para mim de mãos vazias e eu vou te proteger. Eu dei uma condição para essa proteção. Você vai ficar aí protegido sozinho, egoisticamente? Não. Faça a tua proteção. Mas vai lá e busca teus irmãos e traga para essa proteção. A proteção não é sua. A proteção eu estou te dando para você sair para o mundo mal e trazer mais gente. Eu preciso da minha casa cheia. Eu te fiz para ter relacionamento, mas não foi só com você. Foi com todas as pessoas que me aceitaram como único e suficiente Salvador. Viver sobre a sombra do Onipotente implica manter uma vida de oração constante, um relacionamento próximo e íntimo de Deus. Implica em ganhar almas para Deus. Habitar no esconderijo de Deus significa fazer de sua presença um lugar de constante refúgio. Aqueles que buscam o Senhor de todo o coração encontrarão descanso no meio das tribulações. Que muita gente, há muita pregação dizendo que você está no esconderijo do Altíssimo, você não vai ter tribulação. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você vai ter tribulação. Até porque, se a gente sai para ganhar almas lá fora, já tem tribulação. Porque se você sai, o inimigo sai atrás de você. E aí você tenta e ele tenta que você não ganhe aquelas almas para Deus. Só isso já é uma tribulação. E ele começa na nossa família. Então aí já vem tribulação. Mas Deus nos garante vitória e descanso no meio dessa tribulação. Versículo 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O salmista afirma que Deus é a nossa proteção, é a nossa fortificação e o nosso baluarte em quem nós confiamos. O que é um baluarte? Isso aqui, ó. É uma base, é uma fortaleza que a gente vai crescer em cima. É um sustentáculo, um alicerce. Então, se nós temos Deus como nosso alicerce, nós podemos crescer. Nós já estamos prontos. Nada vai nos derrubar. Agora, se a gente começa, igual eu falei no início, se a gente tem um chamado e a gente vai embora sem Deus, a gente consegue ir embora. Vocês sabem que a inteligência, o cérebro que Deus deu para nós, a gente desenvolvendo, a gente vai embora. Só que a gente não tem base. O que acontece com quem não tem base? Vem um vento, cai. Diante das adversidades, como doenças, crises econômicas, perseguições, nós devemos lembrar, é Deus que nos livra de todo mal. Mas não é aquela confiança cega, não. Porque tem gente que fala assim, não, Deus me livra de todo mal, então eu vou passar aqui que é perigoso. Deus nunca pediu isso para nós. É aquela confiança baseada nas promessas de Deus, que a gente vai aqui na Bíblia, descobre quais são as promessas e a gente vive segundo as promessas de Deus. E vive também segundo os testemunhos. Porque Deus nos deixa os nossos irmãos para nos dar testemunho aqui na frente, para a gente ver o que Deus faz e que fez na vida das outras pessoas e que vai fazer na nossa vida, segundo a particularidade de cada um. Salmo nos ensina a ter confiança inabalável em Deus, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos perigos. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse versículo nos diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro. Alguém sabe o que é o laço do passarinheiro? Já vi mostrado ali. Trama, eu pego a coisa. Não pego o passarinho, eu vou ter que passarinho. Passarinheiro é quem cuida de passarinho, isso mesmo. E o laço, aí você falou arapuca, tem um arapuca, né? Só que embaixo eles amarram.
um laço e põe num pauzinho. Foi um pauzinho. E aí ele põe a comida bem gostosa que o passarinho gosta. O pobre do passarinho vai lá, acha que é uma refeição e o laço vem. A hora que ele encosta naquele pauzinho, vem e pega ele. Agora vamos pensar no reino espiritual. Como isso acontece com a gente? Qual é o seu desejo maior do seu coração que não está segundo a palavra de Deus? Qual é a sua vontade maior que você tem que lutar contra ela todo dia? E aí o inimigo arma um laço. Coloca a comida que você mais gosta ali e fica te esperando. A hora que você pisar para tomar aquela refeição, te pegou pelo pé. A Bíblia não tem nada inútil, não. Ela coloca aqui porque acontece milhões e milhões de vezes pertinho da gente. E se a gente não cuidar, acontece com a gente. E o passarinheiro, ele é conhecido como um predador. Porque ele não pega aquele passarinho, muitas vezes, bom, saudável. Porque aquele laço pode quebrar a perna dele. Aquele laço pode pegar uma asa e danificar aquela asa. E isso acontece com a gente. Porque por muitas vezes a gente sai daquele laço, mas a gente sai machucado. A gente sai danificado. E às vezes o dano é tão grande que é para sempre. A gente volta para os pés de Deus. Mas volta como Jacó voltou, puxando da perna. Deus conhece cada filho em suas particularidades. Então, Ele conhece os nossos defeitos. Ele sabe os laços que o inimigo vai pondo. E aí ele vai, manda anjos na nossa frente, o inimigo põe um laço, ele arranca, ele põe um laço, ele arranca um laço. E quanta gente estiver obedecendo a Deus, os anjos vão na frente arrancando todos os laços. Não é que não tem laço, vai ter laço, sempre vai ter laço. Mas vai ter anjos sempre arrancando esses laços. Salmo 91 está cheio de promessas, de bênçãos, de proteção para quem confia no Senhor. Nós não precisamos temer o pavor da noite, nem doenças, nem perigo. Esse versículo 3 do Salmo fala de 3 grandes desafios para o crente. Primeiro desafio: as pessoas maldosas que armam ciladas para destruir os filhos de Deus. Irmãos, isso aqui é escrito para o povo de Deus. Não está dizendo que as pessoas maldosas vão estar lá no mundo, não. Está dizendo que as pessoas maldosas vão estar aqui. E os laços podem ser armados aqui dentro. Muita gente vigia lá fora o tempo todinho. A hora que entra na igreja, acho que não precisa vigiar. Aqui eu acho que a gente precisa vigiar o dobro. Porque se a gente cair aqui, a gente leva meia igreja junto. Então é aqui que é a vigilância constante. Segundo desafio: as pestes, doenças malignas, os vírus contagiosos. As calamidades que vêm da natureza, secas e enchentes. Quando tem seca e enchente, Deus não tira o povo de Deus de lá, não. Deus deixa o povo de Deus no meio da seca e no meio da enchente. Para quê? Por que o povo de Deus fica lá? Porque ele tem que mostrar que ele vai enfrentar aquela seca ou aquela enchente de maneira diferente do povo do mundo. Que o povo do mundo vai desesperar, vai arrancar o cabelo, vai falar: morri, perdi tudo, não tem mais nada. E o povo de Deus vai falar assim: passei pela enchente, Deus salvou a minha vida, glória seja dada ao nome do Senhor. Então é por isso que Deus não tira a gente. Terceiro desafio: os desejos insaciáveis do nosso coração. A nossa cobiça em ter e em ter o que Deus não deixou para nós. O que a gente tem que entender é o que Deus deixou para o irmão é dele, não é nosso. Nós nunca vamos ter a voz da pastora Ludmila Weber, mas nós vamos ter a nossa voz. E Deus vai ouvir nós louvamos com a nossa voz. E ela, enquanto estava viva, louvou a Deus com a voz dela. Então não adianta a gente cobiçar.
Nós nunca vamos andar do jeito das outras pessoas. Nós não vamos falar, nós vamos cantar, nós não vamos pregar, nós não vamos viver. Cada um vai viver do jeitinho que Deus deu. E cada um tem que fazer o melhor com tudo que Deus deu para nós. O salmista nos ensina que Deus é soberano. Ele que faz cada um do jeito que é. E Ele nos salva, Ele nos livra, Ele nos arrebata dessas situações de enorme perigo. Mas Ele só livra os justos. Versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Esse versículo, ele invoca a figura da ave, protegendo seus filhotes debaixo das asas. É carinho. É Deus mostrando que Ele nos ama. O que é uma ave fazendo isso? Abraçando, pegando as asas e protegendo. Ela está dizendo para os filhos que eles são importantes. Ele está dizendo que Ele está livrando do mal. Olha, se alguma coisa for te tocar, vai tocar em mim. Não vai chegar até vocês. Eu dou a minha vida para salvar a vida de vocês. É isso que é viver debaixo das asas de Deus. Habitar na sombra das asas de Deus é o conceito central desse salmo. Proteção por amor. E nós temos que confiar nessa proteção o tempo todo. O salmista compara a verdade de Deus com um escudo protetor. Qual é a verdade de Deus? É a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhecer da Bíblia, mais protegido nós estamos. Porque, pode falar. Pode falar. Estava respeitado, né? Eu estava vindo de viagem, né? Aí passou um carro. É incrível, as galinhas ficam com os pintinhos na beira da estrada. E aí teve uma hora que um carro passou aqui pelo pintinho. Aí não quero pelo pintinho, veio uma galinha, leva duas asas para cima do carro, né? Mas por que o pintinho passou lá? Saiu de lá de terra, foi para a pista, foi o primeiro perigo. Muitas vezes a gente cai em perigo porque a gente sai debaixo das asas de Deus, né? Então, eu acho engraçado a galinha levando ela para cima do carro. Ela não tem poder, né? Nesse versículo tem pavês, ou pavês, é um grande escudo. E esse escudo, porque a gente sabe que o outro escudo, ele protege só aqui à frente, né? Pavês não. Pavês protege o guerreiro inteiro. E isso que o salmista quer dizer, a palavra de Deus nos protege por inteiro. Dos pés à cabeça. Alma, coração, sentimentos, emoções, tudo protegido por Deus. Mas nós temos que conhecer a palavra, o poder de Deus. Nós temos que viver o que está escrito nessa palavra. Agora nós vamos ler os 5 e os 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Que é o terror noturno? Está associado a pânico, ao medo. Quanto maior a cidade, mais medo a gente tem de sair de noite. Mas com Deus, nós temos paz de dia, de noite, porque Ele é a nossa luz. Onde nós vamos andando, Ele vai clareando os nossos caminhos. Setas que voam de dia. Refere-se às ameaças que recebemos em nossa direção. E o que é a maior dessas setas? É o pecado batendo na nossa porta. Todos os dias, em todos os momentos. E esse é um salmo de consolo e esperança. Porque Deus nos protege de tudo isso. O versículo 6 diz que essa cobertura que Deus nos dá se estende à nossa saúde, às ameaças visíveis e invisíveis. Mesmo quando a gente não percebe que tem uma ameaça,
Deus já viu e já nos protegeu. Esse salmo tem para nós promessa de proteção e segurança contra diversos perigos, incluindo as armadilhas que o homem mau faz para nós todo momento. Todo momento nós temos ameaças de doenças, de morte, de sofrimento. Mas Deus diz que os justos habitarão no esconderijo do Altíssimo e serão protegidos. Versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Essa é uma das partes mais conhecidas dos Salmos. Que todo mundo gosta. Vai cair 1000 daqui, 10.000 daqui, não vai cair sobre mim. Só que a gente tem que lembrar que é sobre o justo. Não é todo mundo, não é porque eu li, não é porque eu conheci essa parte da Bíblia. Nós precisamos dessa promessa de Deus o tempo todo, pois nós vivemos momentos difíceis. E para viver, a gente tem que ter certeza que Deus está cuidando de nós. Se a gente não tiver certeza que Deus cuida, vocês não sairiam de madrugada para levar alimento para as pessoas. Porque ali tem perigo o tempo todo. Mas com a certeza que Deus está cuidando, vocês vão. Deus sempre está nos livrando e a gente não percebe. E aí o que acontece? Quando Deus está nos livrando e a gente está reclamando. Deus está nos livrando e a gente está reclamando. Ele permite que a gente veja, que a gente sinta alguma coisa, que a gente perceba um livramento. A gente sofre algum dano. E aí quando a gente sofre algum dano e aquele dano não é fatal, a gente fala, olha, a mão de Deus aí. Mas Deus só permitiu para a gente abrir os olhos, para a gente ser agradecido e ver que Deus nos socorre todos os dias. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Por muitas vezes nós ficamos observando a vida do ímpio. E a gente fala, Deus, aquele homem é um ímpio. E a vida está acontecendo para ele. E para mim nada. A Bíblia nos diz que a vitória do ímpio é temporária. Ele pode vencer aqui nessa vida até o dia da morte dele. Ele morreu, ele perdeu. Nós podemos achar que nós não vencemos a vida todinha. Nós morremos, nós ganhamos. E às vezes a vitória dele é material. A nossa vitória é espiritual. Às vezes ele venceu porque ele tem casa, carro, emprego bom. Mas nós vencemos por quê? Porque nós temos saúde, que nós temos paz, que nós temos harmonia no lar. Porque não adianta você ter carro, casa e saúde e dentro da sua casa ser um inferno. Não adianta você ter um carrão, mas você sai no trânsito, é tão nervoso, tão explosivo, acha briga em tudo quanto é lugar. E essa paz quem dá é só Deus. Para viver nesse mundo agitado e viver em paz é só com a proteção de Deus. Aquele que busca refúgio na palavra de Deus constatará a sua justiça com os próprios olhos. Nós vamos ver que parece que vai surgir uma briga. Deus põe a mão, a paz reina. Parece que o mundo vai acabar. Passa um pouco, né? Aquele choro da noite, hora que amanhece, a paz reinou. Versículo 9. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Aqui quem diz é o justo. Não foi Deus que diz, o Senhor é meu refúgio. É o justo que está dizendo, eu confio no Senhor e Ele é meu refúgio. Aí o salmista diz, se você diz que Deus é o seu refúgio, você fez do Altíssimo a tua morada. É a reafirmação do que está escrito no versículo 1 e 2. Que lá fala, aquele que habita. E aqui a pessoa está dizendo, sim, eu habito. E aí o Altíssimo já é nossa morada. Quem busca Deus faz do próprio coração morada do Altíssimo. É a confissão de fé, é a crença em Deus como refúgio. Refúgio e morada são elementos importantes para receber as bênçãos e a proteção prometida por Deus. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda.
Justamente por sermos morada de Deus, nós somos a tenda de Deus. O que é uma tenda, gente? Tenda é aquelas antigas habitações das pessoas. Eles não moravam em casas, eles construíam tendas. Diferente de barraca, porque barraca é temporária. E às vezes a tenda eles ficavam anos. Ou então eles levavam ela de um lugar e mudavam para outro. Por isso que aqui fala em tenda, é a linguagem da época. Nenhuma praga ou mal sucederá à tua casa, à tua tenda, à tua vida, ao teu coração, ao teu espírito, à tua alma, ao teu sentimento, à tua emoção. Essa é uma promessa de Deus. Aquele que faz de Deus sua morada está protegido do mal. Nós não estamos imunes às coisas acontecer ao nosso redor. Que caia 1.010.000 do teu lado. Mas se nós continuarmos perseverantes, a palavra de Deus diz que nós estamos guardados por Ele. Com a ajuda do Senhor, podemos desfrutar de paz, mesmo no meio das tribulações da vida. Ele nos protege com um forte refúgio em meio às tempestades. Vai ter tempestade, mas vai ter proteção também. Vamos ler versículos 11 e 12. Porque os teus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Nós já começamos a falar sobre isso, que nós vamos passar por dificuldade, mas nós vamos ter livramento. É aquele anjo que vai ali arrancando o laço do passarinheiro. Deus é o nosso sustento. Vivemos nas mãos de Deus. Mãos que, além de nos proteger, nos livra de todo tropeço da vida, de cair na vergonha e acusação injusta feita por inimigo. Lembrando que a maioria das vergonhas, das acusações injustas, são feitas na casa de Deus. Porque as que são feitas lá fora, não importa, não nos fere. Porque lá jaz o maligno. Lá é para isso mesmo. Quando nos fere? Quando é dentro da casa de Deus. Porque aqui era para ser um lugar seguro. E por muitas vezes não o é. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. É aquilo que a gente já falou. Primeiro vem o leãozinho, depois vem o leão. Primeiro vem a áspide, que é a cobra, para depois vir a serpente. Quando o salmista se refere a pisar no leão e na áspide, cobra, víbora, significa que Deus não quer somente nos proteger, Ele quer nos dar vitória. Porque Ele pode nos proteger e nos deixar seguindo no caminho. Não, Ele quer que a gente acabe com o leão e acabe com a cobra. Quem que eu falei para vocês que é o leão e a cobra? É as tentações, é os nossos desejos. Porque o inimigo, ele não tira do nada para atacar o servo de Deus, não. Ele observa o servo de Deus, vê qual a vontade, qual o desejo fora da palavra de Deus que tem, e é aquilo ali que ele põe na frente. O que esse versículo está dizendo? Que nós vamos pisar, que nós vamos calcar, que nós vamos acabar com esse desejo maligno que habita dentro de nós, para a gente conseguir seguir a Deus sem problema nenhum. E seja Ele nas pequenas lutas, seja nas grandes batalhas, nós vamos derrotar pelo poder do nome de Jesus. Essas imagens simbolizam o triunfo sobre o mal. Representa que esse mal aqui são as forças destrutivas. E essa vitória sobre o mal é dada por Deus para os justos, aqueles que confiam nele. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Gente, quem se apega a alguém com amor? Muita gente fala assim, eu amo fulano. Qual o nome dele completo? Sei. Qual cor
favorita dele? Não sei. Qual comida que ele gosta? Não sei. Isso é amor? A palavra de Deus diz que quando você ama, quando você apega alguém com amor, você sabe o nome dele completo, você sabe o que ele gosta, como ele quer ser obedecido. A hora que ele fala assim, eu quero, você já fala, eu sei o que você quer. Já está ali. Todas as vezes que você vai presentear, você já sabe como presentear. Isso é amor. Porque o que é o nosso amor para com Deus? Conhecer todos os caminhos, saber o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Isso é apegar a Deus com amor. Então, esse que se apegou a mim com amor, eu o livrarei, eu colocarei ele a salvo. Por quê? Porque ele conhece o meu nome. Ele sabe que eu sou Deus, que eu sou forte, que eu sou livrador, mas ele sabe também que eu sou justiça. Ele conhece todos os meus atributos. E ele teme os meus atributos. Por isso ele me obedece e ele anda nos meus caminhos. Deus ama quem a ele achega. Quem se apega a ele com amor, ele livra e salva. Esse livramento é resultado da nossa comunhão com Deus. Podemos experimentar vitórias sobre o pecado e sobre as tentações diárias, pelo poder do nome de Jesus. Aquele que permanece fiel a Deus e confia em sua força, não serão derrotados pelas armadilhas do inimigo. Isso reflete a luta diária do cristão contra o pecado. Mas com a certeza de que, em Cristo, somos mais do que vencedores. E Deus não nos deixará ser envergonhados. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei e com ele livrá-lo-ei e o glorificarei. Invocar significa chamar em auxílio, pedir a proteção de Deus, invocar forças divinas, suplicar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Deus ouve a oração do justo. Não importa o tamanho da tribulação que estivermos passando. As dificuldades que Deus nos permite chegar à nossa vida são oportunidades para nós crescermos e receber o seu amor. E depois que nós recebemos, o que é que nós fazemos? Nós testemunhamos e glorificamos o nome de Jesus Cristo. Salmo fala que Deus promete proteção, livramento e salvação para os justos, aquele que Jesus justificou. Na teologia cristã, justificação é o ato de Deus de declarar o pecador justo, mesmo que aos olhos humanos ele não seja. Por muitas vezes a gente olha assim, Deus, aquele irmão, Jesus não devia nem ter morrido por ele. Aquele irmão é tão difícil. Aí Jesus entra na frente e fala assim, difícil para você, que não aprendeu a amar. Eu amo com toda a minha força. E para mim ele é bom, no sentido que eu justifico. No sentido que o amor de Deus eu vou colocar sobre ele. E tem mais uma coisa, já que você está achando ele tão difícil, vou te pôr para viver mais pertinho dele. Deus faz essas coisas com a gente, faz. E aí o que acontece? A gente começa a sofrer perto daquela pessoa. Passa um tempo, a gente é amigo. Porque a gente passa a conhecer a pessoa. A gente passa a descobrir que aquela pessoa era difícil, porque ninguém gostava dela. E a gente não está ali perto e a gente começou a amar aquela pessoa. Acabou. E aí passa um tempo, você liga para ela e fala assim, oi, estou com saudade de conversar com você. Isso é Deus na nossa vida. É Deus que vai mudando o nosso coração e a nossa mente. E é para isso que Deus nos chamou. As dificuldades são oportunidades de crescimento. Isso é teologia cristã pura. Isso é palavra de Deus pura. E quanto mais a gente fugir, mais pessoas difíceis Deus vai pôr do nosso lado. A gente tem que entender isso. As pessoas fáceis de amar, não precisa, todo mundo já ama.
As pessoas difíceis de amar e que precisam da gente. Aquelas pessoas insuportáveis que o mundo falou, acabou, ninguém quer. Ai, Deus chama a gente e fala, a gente vai chorando, mas a gente tem que ir. E a gente só sai dessa tarefa a hora que ela estiver cumprida. E se a gente sair pela metade, a gente vai perder galardão. E Deus vai pôr outro servo de Deus, e o outro servo de Deus vai conseguir. Versículo 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O que é longevidade? Muita gente fala assim, não, quem louva a Deus vai ter vida longa. Adianta você ter vida longa em cima de uma cama, a pessoa te dando banho, te dando comida, tudo? Não adianta. E não é isso aqui que Deus fala que vai saciar o justo com longevidade. Longevidade é ditosa velhice. O que é uma ditosa velhice? É você dar conta de comer com as suas mãos, é você dar conta de cantar, de orar, de sair da sua casa, de fazer tudo, de ir para a roça capinar, né, minha irmã? Isso é ditosa velhice. Ditosa velhice é aquela que Deus está ali junto com você. Mesmo que você vai no médico, o médico fala, olha, você está com isso. Aí você responde, o senhor está dizendo que eu estou com isso, mas Deus diz que eu não sou assim. E aí você continua tendo a sua vida normal. Além de você conseguir se cuidar, você ainda cuidar de outras pessoas. Essa que é a promessa para o justo. E depois dessa ditosa velhice, eu vou te mostrar a minha salvação. O que é isso, gente? Promessa de vida eterna. Deus promete nos fartar com longuras de dia. E a hora que a gente for recolhido, Ele vem e nos leva para viver com Ele. Proteção nesta vida e vida eterna com Deus. É isso que a gente tem que entender nesse salmo. É um salmo maravilhoso porque ele te mostra como vai ser a sua vida na terra e te mostra como vai ser a sua vida depois que você morreu. Deixa claro esse salmo que um relacionamento pessoal com Deus é a melhor coisa que a gente tem nessa vida e no porvir. Confiança e proximidade de Deus é a única coisa que nos garante proteção. Como que nós aplicamos esse salmo? Ele tem lições profundas para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos que ter comunhão com Deus. Em vez de ficar recitando esse salmo mecanicamente, que nós façamos oração sincera, que nós tenhamos estudos bíblicos em casa e que nós obedeçamos à sua vontade. Que nós tenhamos confiança nas promessas divinas. A confiança deve ser o pilar, deve ser a base da nossa vida. Mesmo que a gente olhar e tudo está dando errado, continuamos confiando em Deus. E a preparação para os tempos finais. Todos nós sabemos que nós vamos morrer um dia. A diferença é para onde nós vamos quando nós morrermos. Para o céu ou para o inferno. Nós queremos a coroa deste mundo ou nós queremos a coroa da vida? Amém. Tem algum pedido de oração? Jéssica, a recuperação da Então vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós estamos aqui em primeiro lugar para dizer que o Senhor é perfeito. Que nós confiamos em Ti. Mas nós vacilamos muitos momentos, Senhor. E nós pedimos o reforço do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Pai, para nós não pecarmos contra Ti. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos a Jéssica e família. Pai, Tu conheces ela. Tu conheces a família dela. Entra com providência neste momento, Pai, e vai fazendo a Tua vontade.
Se eles precisar de cura, que tenha cura. Se for salvação, que o Senhor entre ali, Senhor. Coloque pessoas abençoadas do lado deles, para falar com teu amor, com carinho, Senhor, para que convencer aqueles corações e levá-los a ti, Senhor. Senhor, nós te louvamos pela recuperação da Leia, Senhor. Nós sabemos que o Senhor começou a boa obra e vai terminar. Pai, nós queremos ver a tua serva aqui na frente, testemunhando, regozijando na tua presença. Nós queremos nos alegrar com a vitória dela. Por isso nós já te agradecemos em nome de Jesus. Pai, a Conceição está aqui, Pai, e nós te apresentamos ela, Pai, para que o Senhor faça o que for da tua vontade na vida dela, Pai. Os pedidos que ela elevou a ti, Pai, sejam teus nesse momento, para ter resoluções vindas diretas do céu. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, nós te louvamos agora e te agradecemos por cada pessoa que está nessa caderneta, Pai. Que o Senhor alcance com as tuas mãos poderosas, dando cura, salvação, libertação, livrando das garras do inimigo e trazendo para o reino do teu amor, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te adoro por cada irmã que aqui está, por cada irmão, Senhor, que tirou esse tempo para estar aqui na tua presença. Que o Senhor arranque do coração toda a raiz de amargura, Senhor. Que o Senhor traga paz, alegria. Que o Senhor mostre o seu amor na vida de cada um. Abra os olhos, Senhor, para eles verem o quanto o Senhor tem guardado, o quanto o Senhor tem protegido, o quanto o Senhor tem abraçado a vida de cada um, Senhor. Toma os irmãos, Senhor, para ti. Toma esta igreja nas tuas mãos. A igreja de Nova Vida é tua, Senhor. O inimigo não tem poder contra esse lugar. Nós repreendemos todo o laço do inimigo que quer entristecer as nossas vidas, que quer destruir aqueles que trabalham para ti neste lugar, Senhor. Dê reforço do teu Santo Espírito. Desce paz, Senhor. Desce competência, Senhor, sabedoria dos céus sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai, agora nós te agradecemos por esses momentos. Pai, são momentos que é o Senhor que nos proporciona, Senhor. Tu sabes quando o inimigo tenta nos tirar esses momentos aqui na tua presença. Mas tu sabes como nós amamos estar aqui na tua presença. Como que isso traz um alívio ao nosso coração e à nossa mente, Pai. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa.